Bom, galera, chegamos no terceiro nível da nossa aula e a nossa aula o tema dela é o clamor das ruas, com moradores em situação de rua. E o lema, o nosso projeto se chama Amar e Servir. E esse é o nosso lema, é o que nós carregamos. E essa parte é como evangelizar os moradores em situação de rua. Temos alguns tópicos, é, não amando somente por palavras, mas sim com obras, orando, amando como Jesus nos amou, servindo como Jesus nos serviu, gerando vida onde há morte. Essa é a forma que nós vamos evangelizar. Só que agora nós vamos aprofundar um pouco mais nisso. O texto-chave que o Senhor nos deu se encontra em 1 João 3,18. E lá vai dizer: filhinhos, irmãos, não amemos somente por palavras, mas também por ação. Então, isso é o que nos move hoje, amar por ação. Vocês já tiveram aula de evangelismo, mas todas as aulas que vocês vão ter nesse curso, nessa grade, vai se falar um pouco de evangelismo, porque é uma escola de missões urbanas, escola de missões na cidade. Então nós precisamos entender o meu ponto de vista sobre o evangelismo. O que é evangelismo? Então vamos lá comigo. Evangelismo, a palavra evangelismo aqui no teto, é levar o evangelho. Essa é a tradução. Desce um degrau. Evangelismo, topo da escada, é levar o evangelho. E o que é evangelho? É uma boa notícia. Desce mais um degrau. E o que é uma boa notícia? Aí nós temos exemplo: salvação, perdão, graça, regeneração, paz, tudo isso é uma boa notícia. Saúde, libertação. Você tem vários exemplos de boa notícia. E eu quero ressaltar uma: a vida. A vida é uma boa notícia. Então nós precisamos entender. Jesus, ele foi crucificado numa cruz e ele morreu. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então, dentro daquela tumba, Jesus ele gerou vida aonde há morte. Então, nós vimos que a vida é uma boa notícia. E se a vida é uma boa notícia, ela é o evangelho. E se o evangelho é o evangelismo, levar o evangelho o evangelho é o evangelismo, então a maneira de você evangelizar pode ser levando a vida. Jesus ele fez um avivamento naquele túmulo. Ele gerou vida aonde há morte. Então Jesus fez um evangelismo dentro daquele túmulo. Porque nós entendemos que evangelismo é levar o evangelho. Evangelho é uma boa notícia. A boa notícia é a vida. E a vida é uma boa notícia. Então Jesus ele gerou vida onde há morte. Ele fez um evangelismo naquela tumba. Então o que eu quero ressaltar para você, se você vê ao longo do seu caminho uma pessoa em situação de rua, uma pessoa morrendo de fome, você levar um prato de comida, você vai estar fazendo o evangelismo. Muitas vezes não vai precisar de você abrir a boca, de você pegar um microfone, um pedestal, a caixa de som e abrir a boca e falar sobre Jesus. O desafio é você viver esse Jesus. Então, o texto de 1 João 3,18 é o que nos move. É não amar somente de palavras, mas de ação. As pessoas precisam ver Jesus em você. As pessoas conhecem Jesus de cabo a rabo, mas elas precisam ver esse Jesus em você. E quando nós falamos sobre o amor, o que é o amor?
Jesus, os principais mandamentos é: ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Só que eu vou além com vocês. Eu vou lá em João, quando Jesus falou assim: olha, ama o seu próximo assim como eu vos amei. Por que que eu vou nesse ponto? Porque quando nós falamos ama o nosso próximo como a nós mesmos, nós corremos o risco de falhar. Agora, quando nós amamos o próximo como Cristo nos amou, nós não temos o risco de falhar. Porque o amor ele sempre se adianta, o amor ele nunca chega atrasado. Nós vamos falar como evangelizar o pessoal. Existe uma necessidade na rua, uma necessidade de fome ser suprida, de sede ser saciada. Então existe uma necessidade de roupas para os que estão nus, de curativos, de médico para os enfermos, de abraços para os carentes. O pobre está na rua, o morador de rua está necessitado. Agora existe a necessidade e o amor. Lá em João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim, existe uma necessidade do homem ser salvo. Mas Deus ele não se moveu por necessidade, ele se moveu por amor. Então o amor ele se adianta e nós não devemos nos mover por necessidade. Ainda que existisse uma necessidade do homem ser salvo, Deus ele se moveu por amor e não por essa necessidade. Então nós vamos ver assim que em Mateus 25:31 fala: eu tive nu, eu tive sede, eu tive fome, você supriu tudo isso. E essa é a receita que nós temos, e esse é o ponto-chave que nós vemos para trabalhar com moradores em situação de rua. Porém, nós não devemos nos mover pela necessidade, e sim pelo amor. Porque o amor, ele se adianta. O amor, ele vai além do que a necessidade. Exemplo, você vai pegar um morador em situação de rua, se você se mover por necessidade, você vai olhar para ele e vai falar assim: ei, ele tem necessidade de roupas, realmente. Ele tem necessidade de comida, realmente. Ele tem necessidade de remédios, realmente. E você vai até aí. Você só suple a necessidade. Você precisa se mover por amor. Por quê? O amor faz você sentar junto com o cara. Faz você olhar no olho dele, perguntar o nome dele. O amor faz você levar o alimento de comer. O amor faz você levar a roupa para vestir. O amor faz você levar o remédio. Só que o amor tem prazer em estar perto. Se você se move por necessidade, é porque você já errou. É porque o amor já chegou atrasado. Mas o amor ele não se atrasa. Então nós devemos nos mover por amor, porque o amor ele não é falho, ele não se atrasa. E é amar o próximo. Que próximo? Os moradores de situação de rua, como Jesus nos amou. Porque se você amar eles como você se ama, você corre um risco de errar. Como? É clássico. A gente olha no nosso guarda-roupa e a gente quer doar somente aquilo que não serve mais pra gente. A gente fala de um amor ao próximo, mas se for para você comer sopa com ele, você já não quer. Então, por que que eu estou falando isso? Porque nós precisamos descobrir como evangelizar. Você já descobriu quem são eles, por que eles estão na rua e como que você vai trabalhar com eles é estando perto. Lá em Jó vai falar assim que Jó dava de comer para o povo, só que esse dar de comer para o povo, Jó ele chamava o povo para comer no mesmo prato que ele. Jó comia junto com o povo. Jesus ele comia junto com
o povo. E quando a gente vê o maior exemplo de amar é de Jesus, o maior exemplo de servir é o de Jesus. Quando a gente, deixa eu achar aqui, qual é a melhor maneira de servir o próximo? Então você me convida para ir na sua casa almoçar com você. Aí você vai lá e faz a melhor comida que você gosta de comer. Mas isso não é a maneira de servir o próximo. A maneira de servir o próximo é você me convidar para ir na sua casa, perguntar para mim o que eu gosto de comer e me servir no que eu realmente gosto de comer. Jesus, quando as pessoas chegavam para ele, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, olha a minha causa, Jesus. E ele respondia, o que queres que eu te faça? E essa é a pergunta que nós devemos carregar. O que queres que eu te faça? Eu não estou falando para você ir até os moradores em situação de rua e perguntar para eles, o que quer comer hoje? O que você quer que eu te faça hoje? Não. Mas a melhor maneira de servir o próximo é conhecer ele. Então senta com eles, pergunta qual é a necessidade que eles têm básica ali no momento. E você não vai estar se movendo por necessidade, porque o amor te move a ir lá e perguntar isso para eles. O amor te move você sentar junto com eles. Ei, o morador de rua, ele também quer se relacionar. Ele também foi criado para ter um relacionamento com o pai, com o próximo. Aqui em Ribeirão, onde a gente faz os trabalhos, os caras chegam em mim e falam assim, ó Filipão, vamos... E o futebol? Cadê o futebol? Então eles me cobram para jogar futebol, porque a gente já jogou junto. Então eles me cobram isso. E o que eu quero falar para você é, nós, para começar a evangelizar eles, precisamos entender o que realmente é o amor, o que realmente é servir. Nós já entendemos aqui nesse vídeo como se faz um evangelismo. Evangelismo, levar o evangelho, uma boa notícia à vida. Gerar vida, onde há morte, é o evangelismo. Então, se o cara está morrendo de fome, morando na rua, você der um prato de comida, você vai estar evangelizando ele. Você não precisa abrir a boca para falar de Jesus. Você está sendo o próprio Jesus. Porque em Mateus 25 ele diz, quando você deste de comer a um dos meus pequeninos, a mim você fez. Quando você deste de beber a um dos meus, a mim você fez. Quando você deu de vestir aos pobres, aos necessitados, aos famintos, aos sedentos, a mim você fez. Então, muitas vezes, o nosso desafio não é abrir a boca e pregar e ficar falando. O morador de rua, muitos deles conhecem a Bíblia mais do que você, talvez. Mais do que eu. Quando tem lugares que a gente chega, a gente tem um mal de achar que todo mundo que está na rua não é convertido. E eu já caí do cavalo a respeito disso. Teve um morador em situação de rua que veio nos pedir alimento e eu falei assim, não, mas eu quero orar para Deus te libertar. E ele falou, irmão, eu já sou cristão, eu só moro na rua, eu só preciso de um alimento. E a minha cara foi no chão, porque eu falei, Jesus, como assim? E eu não sabia disso. E Deus foi nos moldando, foi nos tratando, e ao longo do tempo nós vamos aprendendo. E é por isso que no tópico de como evangelizar, você vai achar, não amando somente por palavras, mas sim por obras. Você precisa amar eles com obras. Sabe, a melhor forma de servir o próximo é você dar o seu melhor para ele. Não é porque a pessoa está em situação de rua que o tênis que não presta mais para você vai prestar para ele. Aqui a gente recebe doação e só pelo fato dos caras, das meninas morarem na rua, o povo dá sapato furado, cueca rasgada, meia, tudo detonada,
calça que não presta, vai tudo pro lixo. Eu não tenho medo de fazer uma triagem e eu falo, você usaria isso? Se você usaria, então você doa. Se você não usaria, então joga fora. Mesma coisa é o alimento. Hoje nós servimos mensalmente 1.000 refeições. Toda semana a gente leva 250 marmitas e nós temos um ditado, nós sempre falamos aqui, nós não fazemos comida para moradores em situação de rua. Nós fazemos comida para nós e convidamos eles para comer. Servimos eles. Então a mesma comida que eles comem, eu como na minha casa, eu como junto com eles. Então não tem acepção só porque eles estão em situação de rua e eu não. Então o alimento é o mesmo. Então como que nós vamos evangelizar eles? É gerando vida aonde há morte. O morador de rua é clássico. Jesus já deu a dica de como fazer. Dá de comer para quem tem fome, dá de beber para quem tem sede, dá de vestir para quem está nu, dá remédio para o que está enfermo, visitar os enfermos, os doentes. Esse é o padrão, é o modelo de como se evangelizar pessoas em situação de rua. Só que se você perguntar para mim, defina missão em uma palavra. A missão para mim é relacionamento. Então nós criamos-se um vínculo, um relacionamento com o pessoal da rua. E eu chego, ô Filipão, ô pastor, e aí como que tá a parada? Como a gente chega, Deus nos deu a graça de ir em qualquer bocada, qualquer função e eles respeitam a gente, não somente por conta da marmita, da quentinha, mas por conta de tudo que a gente vive, a gente sempre está com eles. Então, o que a gente precisa entender é que existe o propósito e o amor. O propósito, a necessidade, o amor. A necessidade sempre vai existir. Desde quando o homem pecou, antes Deus criou o jardim, Deus criou o fruto e falou para o homem, você vai comer e depois vai plantar. Mas depois da queda, Deus disse, agora, a partir de agora, do suor do teu rosto você vai comer. Então já não foi mais o propósito, e sim veio a necessidade. Então para o homem comer, ele precisa trabalhar, ele precisa plantar. Sempre vai existir necessidade, sempre. Isso não tem como. Mas Jesus vem com o amor, com o propósito de 1 João 3,18. Não vamos amar de palavra, mas de ação. E a melhor forma de amar o próximo é como Jesus nos amou. O amor, ele se antecipa. O amor, ele lança fora qualquer medo. E a melhor forma de servir é perguntando, o que queres que eu te faça? Se eu já falei aqui, se você se mover por necessidade, você só vai até onde a necessidade exige. Você precisa mover por amor. E o amor exige você dar o seu melhor. Teve uma vez que a gente foi servir um café da manhã para os pessoal da rua. Eu fiquei envergonhado, porque eu cheguei com um garrafão, um pão com mortadela e todo alegre para falar com o pessoal. E de repente tinha uma Kombi no meio da praça. E essa Kombi, eu cheguei perto, umas senhoras arrumando a mesa e elas desceram e colocaram em cima da mesa Danone, biscoito, presunto, mussarela, suco, tudo à vontade. E os moradores em situação de rua pegaram o banquinho e sentaram em volta da mesa e tiveram sua refeição. E a mesa, ela representa muito para mim, no sentido que foi em uma mesa
que Jesus se alegrou com seus amigos. Foi em uma mesa que ele foi traído, só que foi em uma mesa que ele fez uma nova aliança com o seu povo. Então aquela mesa ela representou muito para mim, mostrando as pessoas que estão em redor dela, as pessoas que estão ao redor da mesa, o significado de cada uma, que Jesus ama todos, independente quem seja. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele ama todos, assim como Jesus nos ama. Eu fiquei envergonhado aquele dia que eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter feito mais, só que eu não fiz. Eu fiz só a necessidade. Aí eles estão sem café da manhã, só vou levar o pão com mortadela e um café. Mas aquelas senhoras do centro espírita, elas fizeram o melhor delas. E é isso, Deus nos convida a fazer o nosso melhor. E cada um de nós sabemos qual é o nosso melhor. O que nós podemos dar a mais ou não. Ele não vai te cobrar porque você fez o simples. Porque Deus ama isso. O que realmente o teu coração está disposto a fazer. Então, como que você vai evangelizar os moradores em situação de rua? Primeiro ponto, relacionamento com eles. É se aproximar. Eles querem se relacionar com o próximo. Ama eles como Jesus amou a igreja. É um amor verdadeiro. É um amor de tirar da boca e dar para eles. É um amor que não tem condição. É um amor incondicional. Na rua você vai achar estrupador. Na rua você vai achar assassino. Na rua você vai achar ladrão. Só que Jesus olha para eles com um amor que não tem condição. Assim como Jesus te amou, ama cada um deles. Então, ama eles, serve ele como Jesus serviu. O que queres que eu te faça? Faz uma pesquisa. Poxa, talvez você quer tanto levar comida e eles estão precisando só de uma roda de oração ou de uma roda de louvor. Quanto mais você pesquisar, sentar junto e menos trabalho você tem. Começa com um café, começa com um lanche, um salgado, um pão, alguma coisa. Vai lá, troca ideia. Não adianta você abraçar o mundo inteiro. Foque em uma pessoa. Se relacione com uma pessoa. Você não muda a vida de ninguém. A única vida que você tem poder para mudar é a sua. Mas você precisa crer, ter fé que Jesus pode mudar a situação deles. Não fale que eles não têm uma vida digna, porque você não conhece eles a fundo. Então, gere vida aonde há morte. Talvez ali no momento eles não precisam de um alimento, talvez eles não precisam de uma roupa, talvez eles não precisam de um remédio, talvez eles precisam de uma palavra, talvez eles precisam de um abraço, talvez eles precisam de um amigo do lado, talvez eles precisam jogar um futebol, talvez eles precisam amar as pessoas ao seu redor. Talvez eles precisam aprender a ter disciplina. Então nós precisamos entender que a melhor maneira de evangelizar eles é conhecendo eles, é se relacionando com eles. Então um livro muito bacana que eu li, O que Jesus faria em seu lugar? E eu sempre me faço essa pergunta, o que será que Jesus faria no meu lugar? Será que ele faria isso mesmo? Então, eu quero desafiar você a viver 1 João, capítulo 3, versículo 18. Não ame somente de palavras, mas também em ação. O mundo já conhece Jesus só de ouvir falar. O mundo sabe que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, que ele é filho de Deus, que ele é a rosa de Sarão, a estrela da manhã, ele é o leão da tribo de Judá. O mundo já sabe de tudo. Mas agora o mundo precisa ver Jesus sendo manifestado em você. O seu redor precisa mudar. Então você já viu nessa aula
Quem são eles? São pessoas de caráter, pessoas dignas, são pobres, necessitados. Por que que eles estão em situação de rua? Tem muitos sem vergonha, tem muitos foragidos, tem muitos que foram desiludidos da vida, tem muitos que deixaram de lutar porque foram vencidos nessa guerra, nessa luta da sociedade. E como que você vai evangelizar essas pessoas? Tem pessoas que precisam só de uma autoestima. Tem pessoas que precisam somente de um carinho, de um amigo que não esteja na mesma situação que ele. Seja esses braços, sejam esses amigos, comece a se relacionar com eles e não espere. Na próxima aula a gente vai ter alguns cuidados básicos para se ter um evangelismo com moradores em situação de rua. E eu vou falar um pouco sobre cada um deles.